Olá pessoal, meu nome é Shirley Moreira, sou pastor evangélico da Igreja Batista Shekinah da cidade aqui de João Levade. Estou me apresentando aqui, muito embora o nosso estudo ele está sendo realizado, feito, disponibilizado para a igreja, para os irmãos, devido ao fato da gente não estar podendo nos reunir no tempo, devido ao isolamento social, mas sempre gosto de estar me apresentando, porque eu sei que os nossos vídeos eles ficam disponíveis ao público em geral. Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Shirley Moreira, amém? Da cidade de João Levade, pastorei a Igreja Batista Shekinah, sou presidente e fundador, juntamente com a minha esposa, deste ministério, no qual Deus tem abençoado muito, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, nós estamos trabalhando com a revista da Escola Bíblica da Central Gospel. Nós já fizemos o nosso pedido, porém a revista ainda não chegou, pelo correio. O tema da nossa revista, que vamos passar a trabalhar, nós vamos trabalhar sobre os evangelhos. Serão 13 lições tratando dos evangelhos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas como a revista não chegou, eu quero hoje vou ministrar aqui hoje um estudo sobre algo muito, muito interessante que eu gosto de falar, gosto de ministrar, sobre a oração do Pai Nosso, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, amém? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, lá fala a oração do Pai Nosso, A oração do Pai Nosso, ela foi dada por Jesus aos discípulos em um momento quando os discípulos queriam aprender a orar de forma mais eficiente. Então Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso. E claro que essa oração ficou para nós. E a oração do Pai Nosso, ela é uma oração modelo. Ela não é uma oração para você ficar repetindo ela o tempo todo, toda hora, de forma seguida. Ela é um modelo de oração. Por isso é importante nós estudarmos essa oração, entendermos essa oração que Jesus nos ensinou, para que a gente não caia no erro de fazer como muitas pessoas fazem, que é ficar, ao invés de orar a Deus, muitas pessoas rezam a Deus, não oram, mas rezam, E há uma diferença muito grande entre orar e rezar. Nós temos um problema no nosso país, no Brasil, das pessoas ouvirem coisas e saírem reproduzindo aquilo que ouvem. E não busca a informação correta numa fonte correta, Infelizmente a gente tem esse problema, e isso é por causa da nossa cultura, que não é uma cultura de estudo, de leitura. Infelizmente o brasileiro ele não lê muito e acaba então não progredindo muito na inteligência que tem, porque o povo brasileiro é um povo muito inteligente, mas às vezes essa inteligência ela fica um pouco retida pelo brasileiro muitas vezes não gostar, claro que não é todos, mas não gostar de ler, de estudar. Então isso às vezes pode induzir a pessoa a cair em erro de reprodução de coisas que não é o correto. Então por que eu estou falando isso? Porque há pessoas, eu já ouvi muitas vezes, pessoas dizerem que rezar e orar é a mesma coisa, Os evangélicos, as pessoas evangélicas, uma das coisas que elas aprendem logo quando ela se converte a Cristo, passa a frequentar uma igreja evangélica, é a diferença entre reza e oração, Orar é você falar espontaneamente, colocar aquilo que está no teu coração, expor isto através da fala, que é a oração, a Deus, E a reza, se você procurar em qualquer dicionário, por isso que eu falo, é importante ir na fonte de informação correta, reza, ela significa repetição de palavras, repetir palavras inúmeras vezes.
Você pode observar que as religiões que trabalham com essa nomenclatura, rezar, né? Você pode ver que eles têm modelos de reza, né? Que não é oração, que fica repetindo aquela mesma coisa toda hora, 10 vezes, 20 vezes, não sei quantas vezes, e esse não é o intuito. Então nós não podemos errar com relação ao Pai Nosso nesse sentido também. Por isso é importante a gente aprender o que quer dizer essa oração do Pai Nosso, né? Então, isso é muito importante. Você pode ver que Mateus capítulo 6, eu falei que a oração do Pai Nosso está em Mateus capítulo 6. Antes de iniciar a oração modelo, Jesus deu algumas orientações. Então a gente vai ver uma delas aqui no versículo 7, que ele fala: E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, orando, não useis de vãs repetições. Ele chama as repetições de coisa vã, coisa inútil, coisa que não tem valor, né? Então é vã. Então essas repetições ou a reza é uma coisa vã, não tem utilidade, porque Deus quer Deus quer ouvir o que está no teu coração. Você precisa falar com Deus como você se abre para um amigo, para um psicólogo, para um pai, para uma mãe. Então Deus quer ouvir você falar para Ele as suas coisas que você quer falar. Então isso é oração. Por isso nós devemos orar e de forma alguma rezar, né? Não ficar repetindo aí. Então, a oração Pai Nosso, ela é bem assim. Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Fala assim, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nessa oração aqui do Pai Nosso, essa oração modelo que Jesus nos ensinou, do versículo 9 ao versículo 13, é uma oração base. É uma base de oração para nós fazermos a Deus, né? Para nós estarmos falando com Deus. Então, ela não é uma regra. Então, ela é uma base, ela é um modelo, ela não é uma regra. No entanto, que lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que essa oração, quando ela é falada lá, são usadas algumas palavras diferentes das palavras que Mateus utilizou quando ele escreveu, né? Então, aí eu quero mencionar para você aqui o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que a palavra de Deus fala assim: porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, há necessidade, porque a nossa oração também a Deus, ela também é uma forma de adorar a Deus, né? Então, a gente precisa fazer isso de forma espontânea, de forma verdadeira, de forma assim espiritual, de uma forma de você se entregar mesmo a Deus em oração. E para isso acontecer com essa verdade, com essa espiritualidade, você precisa ser espontâneo. Você não pode ser como uma vitrola agarrada, que fica repetindo a mesma coisa toda hora. Não, Deus quer ouvir você. Ele quer que você fale com Ele. Quando você vai, por exemplo, ver as orações que várias pessoas fizeram e que estão relatadas na Bíblia, você não vê vã repetição. Você vê a pessoa colocando a sua situação a Deus. Por várias vezes você vê os salmos, na maioria dos salmos, são cânticos, todos os salmos são cânticos e orações. Então você vai ver, existem aquelas orações: Senhor, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Ele não dorme, porque não dormita o guarda de Israel. Então, ou seja, é um poema, você consegue cantar isso. Eu até tenho louvor que canta esse salmo, é lindo. Mas é também uma oração, você vê que é espontâneo. Olha, quando eu passar por um momento de aflição, para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para o alto. É onde Deus está. Porque dele vem o meu socorro. É uma oração. Então, gente, nós vamos aqui trabalhar
os pontos, são basicamente aqui 7 pontos que eu quero tratar com vocês de cada frase dessa oração. Então, a primeira frase aqui, ela começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que que isso quer dizer? Né? O que que isso implica para a gente? Né? Nessa frase inicial, Pai nosso que estás no céu, deixa claro que toda oração deve ser dirigida exclusivamente para quem? Para Deus. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, toda a nossa oração ela deve ser dirigida para o nosso Pai celestial, para o único e verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o nosso Deus e Pai, né? E ele fala, e santificado seja o teu nome. O que que isso nos diz? Isso nos diz que nós devemos adorar a Deus e louvá-lo a Deus porque ele é santo. Né? Quando você fala assim, santificado seja o teu nome, você está adorando a Deus. A sua oração, ela deve ser dirigida a Deus, Pai nosso que estás nos céus. Nós só temos um Pai celestial, é o Criador dos céus e da terra. Então nossa oração deve ser dirigida a Ele, né? E na oração deve conter também a adoração a este Deus, porque a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Você pode observar que a maioria das pessoas, pelo menos evangélicas, quando se inicia as suas orações, a maioria das pessoas começa assim: Senhor Todo-Poderoso, Deus Santo e Maravilhoso, Pai é Pai de eternidade, nós te louvamos. A maioria das pessoas começa com alguma palavra de engrandecimento a esse Deus maravilhoso, né? Por quê? Isso está intrínseco dentro da gente. E até sem perceber, nós fazemos por ser o modelo que Cristo nos ensinou, né? Segundo a Bíblia, a palavra santificado significa ser separado, diferenciado, exclusivo, de forma inconfundível, né? Então, é a mesma coisa que dizer a Deus o seguinte: o Senhor Deus, o Senhor é o único Deus, e além de ti não há outro Deus. Só o Senhor é Deus, porque o Senhor é inconfundível, o Senhor é exclusivo, o Senhor é separado, o Senhor é diferenciado. Não tem outro Deus como o Senhor, só o Senhor é Deus. Então, por quê? Porque santo significa ser separado, ser exclusivo, diferenciado, amém? E 1 Pedro, ele fala que nós também devemos ser santos, assim como Deus também é santo, porque Ele é santo. Nós devemos ser separados, porque Deus também é separado, né? Significa sustentar a fé, né, no meio das contrariedades da vida, quando tudo pretende negar a Deus, quando os ímpios se levantam para desacreditar a Deus, nós estamos firmes, acreditando, exercendo a fé e pregando, né, que há um Deus verdadeiro, único e soberano. É o nosso Pai que está no céu e Ele é santo. Amém, amado? Aí tem aquela outra expressão, teu nome, né? Teu nome refere-se a Deus na sua totalidade. Significa Deus em todos os seus atributos, em todas as suas características. É a preocupação genuína, pura, em dar toda a glória a Deus Pai. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Né? A primeira estrofe que nós estamos lendo, né, é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Teu nome. Não há outro além do nosso Deus, né? Somente Ele é Deus, né? Refere-se a Deus na sua totalidade, com todos os seus atributos, né? Aí tem a outra estrofe, né, da oração que fala assim: venha o teu reino. Então, voltando aqui, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? No versículo 10, ele começa: venha o teu reino. Aqui Jesus estava ensinando, ele usou a palavra reino, né? Porque naquela época a maioria dos povos só conhecia a organização do tipo reinado, né? Rei e seus súditos, né? Nos dias de hoje, a nossa sociedade, as mais comuns, elas têm os governantes e os cidadãos, né? Portanto, a expressão reino de Deus
quer dizer sociedade de Deus, critérios sociais estabelecidos e administrados por Deus. Vamos entender isso melhor. Logo, nesta parte da oração, Jesus nos ensina que precisamos praticar as leis de Deus aqui na terra. Ou seja, venha o teu reino. Nós precisamos estabelecer aqui na terra, andar aqui na terra, de acordo com os mandamentos, de acordo com a vontade de Deus, né? O que o reino de Deus seja estabelecido, para sermos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus. Então Deus governa todo o universo. O governo de Deus implica em impactar o mundo através do evangelho. Então, quando vidas são libertas, famílias restauradas, enfermos curados, pecadores arrependidos, assim o reino de Deus está sendo implantado, né? Venha o teu reino. Então, quando fala venha o teu reino, aí você lembra de tudo que Jesus fez. Curou enfermos, expulsou demônios, libertou pessoas, restaurou pessoas, famílias, dignidade de pessoas, restaurou a dignidade. Você vê que aquela mulher adúltera, aquela mulher prostituta, Jesus restaurou a dignidade dessas pessoas, que essas pessoas passaram a andar com Jesus, né, e largaram suas vidas pecaminosas. O publicano, né, os leprosos foram curados, Jesus ressuscitou mortos. Então, quando isso está acontecendo, está sendo estabelecido o reino de Deus. O reino de Deus, né? Então, quando nós estamos evangelizando, pregando o evangelho, as pessoas aceitam Jesus, né? São libertas, são transformadas, venha o teu reino, né? Então, quando a gente está orando e falando assim, Senhor, abre as portas para que a gente possa conseguir pregar o evangelho, quebra as muralhas que tem impedido, é essa parte da oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Nós vamos pedindo, em outras palavras, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Quando a gente fala assim, Senhor, abençoa os governos, abençoa o presidente, abençoa o governador, abençoa o prefeito, a gente está pedindo para que Deus possa intervir no meio dos governantes dessa terra, para que possamos ter vidas mais tranquilas e mais abençoadas, né? E assim venha o teu reino, né? Então quando nós oramos assim, estamos orando pelo sucesso do evangelho, na sua plenitude e poder, e também indica que estamos esperando a vinda do dia de Deus, a vinda do dia de Jesus. Então também tem a parte, venha o teu reino, no sentido de a vinda de Cristo, né? Para buscar a sua igreja, para estabelecer o reino eterno também do Senhor, né? Em nome de Jesus. Aí tem aquela outra parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa parte, Jesus deixa claro que mesmo nos tornando cidadãos do reino de Deus, temos que nos adaptar aos critérios de Deus e nos conformar com o que Ele nos permitir passar aqui nessa terra. Muito embora, nós estamos aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no céu, ela sempre é estabelecida na forma soberana, a vontade soberana de Deus, né? Aqui na terra, teologicamente falando, permanece duas vontades de Deus. A soberana, quando ele quer fazer algo e ninguém impede, agindo Deus, quem impedirá? Então, quando Deus quer fazer algo e ninguém pode impedir, ninguém vai impedir, porque é a vontade soberana dele, acabou, vai acontecer. Tem uma vontade de Deus que a gente conhece, teologicamente falando, como vontade permissiva de Deus, né? O que é essa vontade permissiva? Por que nós usamos essa expressão e interpretamos dessa forma? Porque nós entendemos que Deus, ele tem todo o poder, e de fato tem, no céu e na terra. E ele, soberanamente, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus e Criador. Ele é Deus, ele é o Criador, né? Imagine você vai criar alguma coisa qualquer, você criou, você é o criador, você é o dono, você faz aquilo que você quiser, né? Quando a gente fala da criação de Deus, a gente está falando de ser humano, do planeta, de tudo, né? Então, as pessoas às vezes confundem, acham, tem gente que chega ao absurdo de falar que
que como Deus é amor, se lá no passado bíblico, por exemplo, quando você vai ler a Bíblia, existiam guerras, destruições, e muitas vezes o Senhor mandava o povo dele batalhar, né? Como é que é isso, meu querido? Deus é o Senhor, Ele é o Criador, Ele dita as regras, Ele faz o jeito que Ele quiser. Ele é o dono. Ele acabou com a terra uma vez, né? Você acabou com tudo, né? Ou com quase tudo, né? Ele ia acabar com tudo quando veio o dilúvio. Porque ele olhou para a criação que ele fez, porque ele fez ser. Ele não fez um ser inanimado. Ele fez um ser animado, que tem vida. Os seres humanos, os animais. E o ser humano, uma prerrogativa que só ele tem, que Deus deu. Sentimento. Ele tem capacidade de amar, de odiar, de tudo, né? Por isso Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Também por isso. Então, mas só que Deus é criador. Quando Deus viu que o homem, ele estava tão corrompido, mas tão corrompido, mas tão corrompido, ele falou assim, vou destruir tudo, porque o homem que eu criei se desviou de mim de tal forma que ele não está nem se lembrando do Criador, não está nem aí, então eu vou destruir. Então ele foi... Só que quando ele olhou para a terra, Deus é compassivo. Ele é grande em amor, em perdão. Ele olhou e falou assim, olha, tem um homem lá, que esse me teme. Aí estava a salvação da humanidade. Noé. Noé e a sua família era temente a Deus, mesmo vivendo numa geração totalmente, completamente corrompida. Então o que Noé fez? O que Deus fez? Falou assim, Noé, constrói a arca. Pega toda a sua família, os casais, né, seus filhos com as suas noras. Pega um casal de animal, né? Porque através de vocês eu vou dar mais uma chance para a humanidade, para vocês vão reproduzir. Mas o resto aí eu vou acabar com tudo. Aí ele mandou o dilúvio, acabou com o resto tudo. Então, porque ele é Deus, porque ele é Deus. Então, vamos voltar aqui. Vontade soberana e vontade permissiva. Qual que é a vontade permissiva de Deus? A permissiva de Deus é o seguinte, Deus deu ao homem livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E Deus colocou uma lei, está na Bíblia, ele falou que tudo que o homem fizer, tudo que o homem plantar, as suas atitudes, ele vai colher fruto das suas atitudes. Deus mesmo falou assim, ó, vou dar livre-arbítrio para você. Se você plantar amor, você vai colher coisas referentes ao amor que plantou. Se você plantar ódio, você vai colher coisas referentes ao ódio que você plantou. Você decide. Existe na Bíblia, em Deuteronômios, e também Josué falou, né? Josué falou assim, escolham hoje, né, a bênção ou a maldição. E em Deuteronômios, capítulo 28, fala também sobre a bênção e a maldição. Tem pessoas que escolhem a bênção, escolhem obedecer a Deus, andar com Deus, andar no caminho do Senhor. E tem gente que escolhe a maldição, não quer saber de Deus, quer fazer as coisas erradas, e assim vai. Cada um vai colher seu fruto, né? Então a vontade permissiva de Deus é o quê? Sabe aquela situação que você sabe que não é a vontade soberana de Deus. Por Deus aquilo não aconteceria. Mas como ele deu ao homem livre-arbítrio para o homem escolher, então o homem, ele escolheu um caminho ruim e está colhendo frutos podres daquele caminho ruim que ele escolheu, e Deus está permitindo, porque essa é a vontade permissiva. Porque se Deus não permitisse, não aconteceria. Mas ele permitiu porque ele deu ao homem o poder de escolha. Amém? Então quando você olha para a humanidade, que já vai de mal a pior, é guerra, rumor de guerra, é fome, não sei o quê, tem gente que fala assim, não, mas que Deus é esse, né? Que o homem está passando fome, ele não é Deus? Tem gente que fala assim, querido, você sabe por que o homem está passando essas misérias todas? Né? É porque o homem se tornou um ser egoísta, o homem se tornou um ser mesquinho, o homem se tornou um ser invejoso, o homem se tornou um ser distante do seu Criador. Quanto mais distante de Deus o homem está, mais perto, mais sujo, no pecado, na lama da perdição o homem está. E quanto mais na lama da perdição, e quanto mais sujo no pecado o homem está, pior irá a sociedade, a comunidade, o meio que aquele ser humano está inserido. E é assim, querido. Quando você vai olhar, por exemplo, lá para Êxodo, capítulo, se não me engano, capítulo 20, quando vai falar da idolatria, por exemplo, que Deus fala assim, olha, eu sou o Deus
né, que não aceita, vou parafrasear aqui, não aceita idolatria, não aceita outros deuses diante dele, nem imagem, nem escultura, nada dessas coisas. Aí ele fala assim: eu visito a iniquidade dos pais no filho até a 4ª geração, mas também exerço misericórdia até a 1000ª geração daquele que se arrepende. Tá vendo que a misericórdia, o amor, ele sobrepõe inúmeras vezes mais do que a maldição? Porque até a 4ª geração vai a maldição da desobediência. E até a 1000ª vai a bênção da obediência. Então, tem pessoas às vezes, tem famílias às vezes, pessoas, comunidade, sociedade, nação, que está colhendo fruto da geração anterior que foi plantada, de 1, 2 ou 3 gerações anteriores a deles, que fizeram coisas terríveis e horríveis, e estão colhendo até hoje. Então, para que eu colha melhores frutos amanhã, devo plantar bons frutos hoje. Para que os meus filhos colham melhores frutos amanhã, eu também devo plantar bons frutos hoje, e assim sucessivamente é uma cadeia. E do outro lado também, ruim é a mesma coisa. Então, amado, a vontade permissiva de Deus é essa. Exemplo, uma pessoa, ela tem um carro, tem uma moto, e ela sabe que se beber e dirigir ou pilotar a moto é um risco muito grande para sua integridade física e para a integridade física de outra pessoa também. Só que essa pessoa tem o livre-arbítrio, ela vai e escolhe. Aí nesse ato ela escolhe a maldição. Qual que é a maldição? Beber e dirigir, beber e pilotar a moto. Lá na frente o que essa pessoa acontece? Pode acontecer com ele, acontece com muito. Bate, morre ou mata alguém. Complica a vida dele e dos outros. E aí, essa vontade não é a soberana de Deus, porque se fosse permanecer soberana, essa pessoa não faria tal coisa. Mas como Deus deu o livre-arbítrio, então ficou a permissiva. Deus permitiu o homem escolher. Então foi a vontade permissiva. Então essa é a diferença. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos querer na nossa oração e pedir na nossa oração que seja feita a vontade de Deus em nossa vida, assim como Jesus Cristo fez. Jesus sabia que ia enfrentar morte e cruz. E Jesus orou e falou assim: Senhor, se possível for, lá no Monte das Oliveiras, ele falou assim: Senhor, se possível for, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Então você vê, Jesus, o Filho de Deus, ele falou assim com o Pai: se possível, se, uma condição, se, passa esse cálice de mim. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Nós temos que aprender isso em nossa vida. Na nossa oração, nós podemos e devemos colocar e pedir a Deus as coisas. Senhor, me abençoa nisso, eu estou querendo fazer isso, me dá vitória nisso. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. E ficar atento. Qual vai ser a vontade de Deus? Ele vai atender o meu pedido ou a vontade dele é que eu não faça isso? Se a vontade dele for que eu não faça isso, eu não farei, ainda que eu fico triste. Mas eu vou obedecer a meu Deus, porque eu sei que ele tem o melhor para mim. Sempre é assim. Seja feita a tua vontade. Né? Bem-sucedido, bem-aventurado seremos nós se assim fizermos. Né? Entendendo que seja feita a vontade de Deus. Porque o que precisa prevalecer é a vontade de Deus sobre a nossa vontade. Né? Porque a vontade de Deus na terra, ela é perfeita. Ela é perfeita, né? E ela tem que ser feita também. Então, quando eu começo a desejar a vontade de Deus e não a minha, eu reconheço sua autoridade. Eu o adoro, estabeleço seu governo e não o governo do homem. Enfim, seja na terra ou no céu, a sua vontade é perfeita, boa e agradável. Então, quando eu aceito a vontade de Deus, meu irmão, eu estou adorando, eu estou obedecendo, eu estou aceitando a autoridade de Deus, e é bom demais. Então esse deve ser o desejo de todo crente sincero, né? Assim deve ser, né? Jonas queria ir para uma cidade diferente da cidade que Deus escolheu. Paulo queria que tirasse o espinho da carne. Elias queria ficar dentro da caverna. Entre tantos outros exemplos, mas eles sabiam que a vontade de Deus sempre é a melhor para a nossa vida. Quando você pega de Jonas, por exemplo, né? Ele foi teimoso, né? Ele foi teimoso, né? E a desobediência de Jonas
estava trazendo sérios problemas para ele e para aquelas pessoas que estavam ao redor dele lá naquele barco, né, por causa daquela tempestade. E só sarou, só resolveu o problema quando jogaram ele no mar. E aí depois Deus providenciou, pela misericórdia, né, um escape para ele. Um grande peixe, na Bíblia não fala, né, tem gente que fala que é baleia, né? Na Bíblia não fala que peixe que é. Fala que é um grande peixe. Engoliu Jonas e depois, do terceiro dia, o vomitou, né? Lá na praia. Vamos falar assim, né? Amém? Então, vamos lá para outra frase, né? Assim na terra como no céu. Então, no céu, a vontade de Deus, ela é prontamente imediata, irmão. Ela é soberana. Ela é prontamente e imediata. E aqui na terra, como é feita a vontade de Deus, né? Vemos o agir de Deus na vida de quem é fiel. E aqui na terra, como que a gente vê? A gente vê o agir de Deus na vida daquele que é fiel. Na vida daqueles que têm confessado Jesus como seu Senhor e único Salvador. Um povo qualificado para fazer a sua vontade aqui na terra. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, principalmente quando não entendemos ou quando nós não gostamos, né? Mas quando nós oramos e pedimos a Deus, seja feita a sua vontade, seja estabelecida, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, ainda que a gente não goste, né? A gente aceita e sabendo que vai ser melhor para nós, porque assim é, né? Louvado seja Deus. Amém? Então vamos lá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É a outra fase da oração. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então, nesse texto mostra a nossa dependência de Deus. Em suprir o alimento diário para a nossa vida. Há um versículo na Bíblia que fala assim, olha. Nada podemos receber se do céu não nos for dado. Então, amado, tudo que nós temos vem de Deus. A Bíblia fala que o sol nasce para justo e injusto e a chuva cai para justo e injusto. O que isso quer dizer? Misericórdia purinha de Deus. Porque tanto aquela pessoa má, que faz tanta ruindade com os outros, o sol está nascendo para ele também e a chuva está caindo para ele também. Se não fosse assim, ele ia morrer. Ele não sobreviveria. Não sobreviveria. Né? Mas quando fala o sol e a chuva caem para todos, quer dizer o seguinte: se faltar sol na terra, acaba a vida. Se faltar a chuva, também acaba a vida. É o ciclo da vida. Sem sol não tem vida, sem chuva também não tem. Então, querido, o que acontece? Isso quer dizer que Deus sustenta a vida humana na terra. De todos, seja do bom ou do ruim. De quem serve a Ele e de quem não serve. Ele sustenta toda a humanidade na terra. Toda a vida na terra. Tanto dos bons quanto dos ruins. Né? Então, e quero dizer para você também que o pão nosso de cada dia nos dá hoje significa que Deus está sustentando todos nós. Todos. Né? O pobre, o rico, o miserável, aquele que não tem onde nem o que comer, mas sempre está recebendo um prato de comida aí de alguém na rua, né? Todos estão sendo supridos de alguma forma. Deus está usando as pessoas para suprir a necessidade do outro e assim vai. Só que Deus já fez cair do céu comida para o ser humano. Lá no Egito, na peregrinação pelo deserto, Deus mandou maná, porque lá não tinha como plantar, colher, não tinha nada. Deus mandou maná do céu. E esse maná era o pão diário, porque não podia estocar, porque se estocasse, se guardasse para o dia seguinte, apodrecia e estragava. Só no sexto dia que podia guardar para o dia seguinte, porque no sétimo dia ninguém podia fazer nada. Então aí guardava. Tirou disso, não podia. E se guardasse, estragava. Isso para o povo entender que ele era totalmente dependente de Deus. Se Deus não mandasse o maná, não tinha alimento. Mas Deus mandava todo dia. E olha que lá no meio deles tinha gente que se rebelava contra Deus, se levantava contra o líder que Deus tinha colocado no meio dele.
Por quê? Porque primeiro que ninguém é perfeito, ser humano não é perfeito, não vai ter líder perfeito na terra, não vai ter pastor perfeito, apóstolo perfeito, não vai ter presbítero perfeito, diácono perfeito, não vai ter ninguém perfeito. Então tem pessoa que não vai concordar com o líder, com alguma atitude ou outra dele, enfim, né? Isso desde quando o mundo é assim. Só que as consequências vêm para a vida daqui. Uma coisa é não concordar, outra coisa é levantar como rebelião contra aquela pessoa, inflamar outras pessoas contra aquela pessoa. E isso é um problema sério para quem faz isso. Então, Deus vai tratar, porque você pode olhar na história, Deus sempre tratou com essas pessoas. Então o bom é o seguinte, não concordei não, dá para continuar junto, andar junto, mesmo não concordando, dá. Agora, não dá para andar junto, não dá, não concordo, não consigo, não dá para andar junto. Então, você precisa arrumar um lugar que você tenha concordância para que você possa andar junto. E que espero que seja concordância com coisas de Deus, né? Enfim, mas não levantar contra as pessoas, porque isso é um problema. Então, o pão nosso que a Deus nos dá hoje, isso significa que, querido, nós precisamos, e de fato, nós necessitamos, precisamos entender que nós necessitamos de Deus. É Ele que provê todas as coisas na nossa vida. Ele provê na tua vida, na tua casa, na tua família. É Ele que abre a porta, Ele que dá inteligência, capacidade, ânimo para estudar, para trabalhar. Abre portas, toca o coração daquela pessoa e outra para que se abra uma porta para você conseguir um trabalho, um emprego, da onde vai vir o sustento para tua casa, para tua família. Nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Então o povo de Israel teve que aprender essa dependência de Deus e confiar nele, né, para o seu sustento por causa do maná, igual eu falei aqui, né? Ele era diário e não podia guardar, né? Então, aqui a palavra pão também significa suprimento, alimento, vestimento. Não quer dizer só a comida, né? Mas quer dizer, Jesus, quando fala de pão, ele está falando das nossas necessidades físicas, emocionais, em todos os sentidos, né? Lazer, tudo. E ele está falando também da nossa fome da alma, né? Da nossa dimensão, da nossa fome espiritual, né? Ou seja, Jesus está falando de uma fome mais profunda, mais essencial, a fome do pão da vida, da água da vida, que é o próprio Jesus, né? A fome da necessidade de andar com Jesus, de estar com Jesus, de servir a Cristo, né? Então a súplica pelo pão é a súplica pelo trabalho, pelo afeto, pela bênção de Deus, para que possamos enfrentar a vida e seus desafios, né? Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nos sustenta, Deus. Nos alimenta. Nos sustenta espiritualmente. Nos sustenta fisicamente, emocionalmente. Nos sustenta de pé na presença do Senhor. Dá-nos esse pão. Dá-nos esse sustento, né? É o sustento de uma forma em geral. Te sustentar de pé. Te sustentar na presença de Deus. Te sustentar com o pão de cada dia. O alimento, com a vestimenta, né, das suas coisas necessárias para você viver aqui nessa terra, né? Então, tá nesse sentido. Então, quando a gente ora assim, ó Senhor, abre para mim uma porta de emprego, eu tô precisando. Às vezes eu como pastor, alguém fala assim, ô pastor, ora para mim, para Deus abrir uma porta de emprego. É esse pedido, pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ó Deus, abençoa, Senhor, me sustenta na tua presença. Qual é o pão que eu preciso hoje? O pão que eu preciso hoje pode ser uma cura de uma enfermidade. O pão que eu preciso hoje pode ser me manter de pé na presença de Deus, sustentado na presença de Deus, né? Erguido. E assim sucessivamente, né? Devemos interpretar a oração do Pai Nosso de uma forma ampla, de uma forma bem ampla, bem extensa, em nome de Jesus, né? A outra parte, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Nessa parte da oração do Pai Nosso, Jesus entra no ponto muito importante, porque ele vai falar das nossas relações humanas, né? Do RH espiritual, né? Dos recursos humanos espiritual, vamos falar assim. Ou seja, vai tratar do ofensor e do ofendido, né? Nos lembra de confessar nossos pecados a Deus e nos desviarmos deles e fugir do pecado, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Então, ou seja, nos leva a entender de forma ampla
né? Eu tenho que fugir do pecado. E se porventura eu pecar, eu vou pedir perdão a Deus, vou pedir perdão ao Pai, vou pedir perdão ao Senhor pelos pecados que eu tenho cometido contra o Senhor, né? E também vou perdoar o meu próximo, né? Então nessa parte fica evidente que estamos em débito com Deus e sempre estaremos em débito com Deus, meu irmão, porque a palavra de Deus fala que se nós falarmos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Então nós temos pecado, nós pecamos contra Deus, mas o Senhor é rico em perdoar, porém ele coloca uma condição: nós temos que perdoar os nossos ofensores para que sejamos também perdoados por Deus, né? Então precisamos pedir perdão das nossas dívidas, das nossas ofensas, para que estando em débito, sem débito com Deus, Deus também nos conceda aquilo que nós desejamos, né? Então, entretanto, o que existe aqui é uma pré-condição para que Deus nos perdoe e, consequentemente, nos atenda. A pré-condição é sermos capazes de perdoar aqueles também que nos têm ofendido. Então, nós precisamos lançarmos o perdão de Deus e recebermos aquilo que desejamos, né? Ou seja, nós precisamos perdoar e também sermos perdoados, né? Aí tem a outra parte: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então aqui é uma outra oração muito importante que devemos fazer, que Jesus nos ensinou. Aqui Jesus comenta que o mal e as tentações existem de verdade. Jesus está chancelando, está dizendo: o mal e as tentações existem. E nós devemos orar e pedir a Deus que nos livre do mal e da tentação. Mas quando a gente olha para a Bíblia fala, em vários textos da Bíblia, fala que nós devemos vigiar. Eu até tenho aqui uma palavra nesse sentido, de vigiar, com vários versículos que falam sobre vigilância. Então, a Bíblia fala, por exemplo, nós devemos vigiar. A Bíblia fala que o nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Então, nós temos que vigiar o tempo todo, vigiar para não cair na tentação. Nós devemos orar e pedir a Deus para nos livrar da tentação e nos livrar de todo o mal. Mas também precisamos também vigiar para a gente também não cair na tentação, né? Então é uma combinação: a minha vigilância e a minha oração, pedindo a Deus para que me livre. Deus nos livre, meu irmão, em nome de Jesus. Então, a melhor maneira para nos proteger é seguir os ensinamentos de Deus, pedindo a Ele frequentemente e nos proteja e nos salve, né, do predador da humanidade, que é o diabo, que é Satanás, né? Então, conforme Tiago, né, a carta de Paulo a Tiago, do capítulo 1, versículo 12 e 13, Deus não pode ser tentado a ninguém e também a ninguém tenta. Por isso é necessário pedir a Deus para não cair em tentação. Então, Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado. Então é necessário que a gente peça a Deus que nos livre de cairmos em tentações, porque nós somos tentados. O tempo todo nós somos tentados a pecarmos contra Deus. É uma petição por socorro, né? Então, assim, em alcançar a vitória sobre o pecado e pedindo a Deus uma proteção contra os ataques do inimigo da nossa alma. Então somos tentados o tempo todo e ninguém que seja humano está isento de ser tentado. Então todos os seres humanos estão passivos a serem tentados. Então precisamos pedir a Deus para que Ele também nos livre da tentação, né? É muito importante. Então, amado, eu quero dizer aqui, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Essa parte da oração, por exemplo, quando eu vou viajar, toda vez que eu vou viajar, eu não viajo sem orar. Eu sempre oro e falo: Senhor, livra-nos de todo mal, livra-nos de acidentarmos, de colidirmos, livra-nos de situações embaraçosas na estrada, nos leve em paz, nos faz chegar em segurança no nosso destino, na estadia que vamos ficar lá, nos dê dias de bênção, de paz, dias de descanso, né? Então sempre faça essas orações. Essa oração está dentro do modelo que Jesus ensinou: nos livra do mal, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Então você vê como que é modelo, né? Aí você começa a ver a aplicação dela na nossa vida. É pedido de socorro, é pedir ao Senhor que nos livre, que nos guarde e que nos abençoe. Então o 7 e último é: porque teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui termina reafirmando e reconhecendo a grandeza de Deus, né? O poder, a glória de Deus, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, teu é o reino, ou seja, a ti pertence todas as coisas. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. O poder é teu, a glória é tua e é para sempre, é eternamente, tudo seu. Então é importante afirmar para o Senhor na nossa oração e também para cada um de nós que o reino, o poder e a glória pertencem somente a Deus, ao nosso Pai, né? Porque tudo é dele, né? E após um longo tempo na presença do Senhor, submetendo-se aos cuidados dele, solicitando a provisão diária, o pão, buscando perdão pelos pecados, pedindo a proteção para não cair nas ciladas do inimigo, finalmente chega o momento de glorificar, exaltar e reconhecer o governo que o Pai exerce sobre os seus filhos, pois teu é o reino. Então, nós reconhecemos que Deus, ele é poderoso, maravilhoso, sempre eterno, tremendo, glorioso. Então é sempre importante na nossa oração a gente também enaltecer, engrandecer o Senhor, honrar a Deus conforme a Ele pertence toda a honra. Porque a Ele é toda a honra, toda a glória e todo louvor, né? Toda adoração somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querido, nós devemos falar, Senhor, quando fala assim, porque teu reino, poder, a glória e para sempre, amém? É uma coisa a gente está falando assim, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, tu és tremendo, Senhor, a ti toda a honra, Pai, a ti toda a glória, todo louvor, não há outro Deus além de ti, somente o Senhor é Deus, soberano e eterno e tal. É a mesma coisa a gente está falando essas coisas a Ele, devotando a Ele a glória que a Ele é devida, a honra que a Ele é devida, o louvor que a Ele é devido, né? Somente a Ele. Amém, amado? Então eu quero deixar aqui para você, no dia de hoje, essa reflexão, essa interpretação ampla, né, da oração do Pai Nosso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia, uma semana de bênção, de vitória, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente, amém? Então, a oração que Jesus mostra para orar é mais do que pedir algo, é estar em constante comunhão com Deus. A oração não faz Deus deixar a oração não faz Deus baixar até a nós, mas a oração eleva-nos até a Deus. Então, a oração não faz Deus baixar até nós, mas a oração, ela nos eleva, né, até ao Senhor, até a Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, tá? E um grande abraço no seu coração.